Em 1919, uma mulher começou a receber cartas de seu marido, um soldado que havia sido declarado morto 3 anos antes. Toda quarta-feira, sem falhar, o carteiro deixava um novo envelope em sua porta. A caligrafia era a mesma, as palavras também, mas havia apenas um problema. Ninguém sabia de onde aquelas cartas vinham, e quanto mais ela lia, mais percebia que seu marido talvez nunca tivesse realmente partido. Esta não é apenas uma história sobre amor. É uma história sobre o que pode sobreviver, até mesmo à morte. No inverno de 1919, quando a neve ainda parecia carregar o peso da guerra recém-terminada, a pequena cidade de Saint-Éloi, no interior da França, seguia sua rotina silenciosa, como se tentasse esquecer o que o mundo havia vivido. As ruas estreitas permaneciam quase sempre vazias, exceto pelo som distante dos sinos da igreja e pelo ranger das rodas das carroças que cruzavam a praça principal. Era uma cidade onde todos se conheciam, ou acreditavam conhecer. Todos, exceto Madeleine Fournier. Madeleine morava sozinha em uma casa estreita de pedras claras, na rua des Tilleuls, número 14. Não era uma casa grande, nem particularmente bonita, mas tinha uma janela no andar superior que sempre permanecia iluminada até tarde da noite. Era ali que ela passava horas sentada à pequena escrivaninha de madeira, relendo as mesmas cartas, uma após a outra, como se temesse que as palavras desaparecessem caso fechasse os olhos por tempo demais. O que tornava tudo estranho, profundamente estranho, era o remetente daquelas cartas. Todas eram assinadas por Henri Fournier, soldado do 117º Regimento de Infantaria Francesa. Henri Fournier havia sido oficialmente declarado morto em outubro de 1916, durante a Batalha do Somme. Ainda assim, 3 anos depois, as cartas continuavam chegando. Chegavam sempre às quartas-feiras, sempre pela manhã, entregues pelo mesmo carteiro, sempre com o mesmo tipo de envelope bege, a mesma caligrafia firme e inclinada, e o mesmo selo militar parcialmente apagado. Nunca atrasavam, nunca adiantavam. Era como se obedecessem a um relógio invisível que apenas Madeleine parecia ouvir. No início, quando a primeira carta chegou após o anúncio oficial da morte de Henri, Madeleine acreditou ser um erro cruel, um engano administrativo, talvez uma carta escrita antes da morte e entregue tardiamente. Chorou ao abri-la, chorou ao reconhecer cada curva da letra, cada pausa marcada por pequenos traços no papel. Mas então veio a segunda, depois a terceira e depois outra. Com o passar dos meses, o espanto deu lugar ao silêncio. Madeleine não contou a ninguém, nem à vizinha curiosa da casa ao lado, nem ao padre da igreja, nem mesmo ao irmão distante que morava em Lyon. Guardava as cartas em uma caixa forrada com tecido azul, escondida no fundo do armário. E à noite, quando a cidade dormia, ela as retirava uma a uma, como se estivesse visitando alguém que ainda respirava dentro daquelas páginas. Henri escrevia sobre coisas simples. Falava da chuva fina que caía sobre o acampamento, do cheiro de terra molhada, do cansaço nos pés, do medo silencioso que os homens carregavam sem jamais admitir em voz alta. Em nenhuma carta mencionava sua morte. Em nenhuma falava do fim da guerra. Era como se o tempo tivesse parado em algum ponto distante do fronte, e ele estivesse preso ali, escrevendo para a única pessoa que ainda podia ouvi-lo. A cidade começou a perceber que algo não se encaixava quando Madeleine jamais vestiu luto completo. Enquanto outras viúvas usavam preto por anos, ela mantinha seus vestidos em tons claros. Não sorria, mas também não parecia quebrada. Caminhava pela cidade com uma serenidade estranha, quase deslocada. E todas as quartas-feiras, sem exceção, estava em casa pela manhã, esperando.
O carteiro, um homem chamado Lucien Moreau, foi o primeiro a desconfiar. Ele conhecia todos os nomes daquela rua. Sabia quem havia perdido filhos, maridos, irmãos. E sabia, mais do que ninguém, que Henri Fournier não constava mais em nenhuma lista de correspondência ativa do exército. Ainda assim, toda semana, havia uma carta endereçada a Madeleine Fournier. Lucien nunca disse nada. Limitava-se a entregar o envelope, observando o leve tremor nas mãos dela ao recebê-lo. Mas, com o tempo, passou a notar algo ainda mais perturbador. As cartas não vinham de lugar algum, nenhuma cidade, nenhum regimento ativo, nenhuma base reconhecida. Apenas um nome, Henri Fournier, e uma ausência absoluta de origem. Naquela manhã específica de janeiro, enquanto a neve começava a cair mais forte do que o habitual, Lucien segurou o envelope por alguns segundos a mais antes de entregá-lo. Seus dedos estavam gelados, mas o papel estava morno, como se tivesse acabado de ser escrito. Muito antes de a guerra transformar a Europa em um mapa de cicatrizes, Saint-Éloi era uma cidade onde o tempo parecia caminhar devagar demais para causar qualquer tipo de dor duradoura. Na primavera de 1912, os campos ao redor floresciam em tons suaves de lavanda e trigo jovem, e o ar carregava o perfume constante das macieiras. Foi ali que Madeleine viu Henri pela primeira vez. Ela tinha 20 anos e trabalhava na pequena livraria da praça, um lugar estreito, com prateleiras altas e chão de madeira que rangia sob qualquer passo mais apressado. Não era comum que jovens soldados entrassem ali. A maioria preferia o bar da esquina ou as mesas externas do Café Lorraine. Por isso, quando a porta se abriu naquela tarde e um homem alto, ainda vestindo parte do uniforme de treinamento, entrou com certa hesitação, Madeleine levantou os olhos imediatamente. Henri Fournier não era o tipo de homem que chamava a atenção pelo esforço. Havia nele uma tranquilidade rara, quase silenciosa. Tinha os cabelos escuros sempre levemente desalinhados e um olhar atento, como se observasse o mundo com cuidado para não perturbar nada ao redor. Ele caminhou até o balcão, segurando o boné entre as mãos. "Procuro um livro", disse, com uma voz baixa, porém segura. Madeleine perguntou qual. Henri demorou alguns segundos para responder, como se escolher palavras fosse algo que merecesse respeito. Algo que fale sobre lugares distantes, mas não sobre guerra. Quero ler enquanto ainda posso imaginar um mundo sem ela. Foi a primeira frase que fez Madeleine sorrir. Ela lhe entregou um romance de viagens marítimas. Quando os dedos dos dois se tocaram por um breve instante, nenhum deles recuou rápido demais. E naquele gesto quase imperceptível, nasceu algo que nenhum dos dois saberia nomear naquele momento. Henri voltou na semana seguinte. E na outra. Logo, já não precisava inventar desculpas para entrar na livraria. Às vezes, aparecia apenas para comentar um trecho do livro anterior, ou para perguntar se Madeleine acreditava que as pessoas realmente podiam pertencer umas às outras, sem jamais se tornarem uma prisão. Ele falava como quem pensa antes de sentir. Madeleine sentia antes de pensar. No verão daquele mesmo ano, começaram a caminhar juntos após o fechamento da loja. Seguiam pela estrada estreita que levava até um pequeno lago escondido entre colinas baixas. Ali, o mundo parecia distante demais para alcançá-los. Foi numa dessas caminhadas que Henri confessou algo que nunca havia contado a ninguém. Disse que tinha medo de desaparecer. Não da morte, mas de ser esquecido. "A maioria de nós vive como se fosse eterna", murmurou, observando o reflexo do céu na água escura. "Mas basta uma geração passar para que ninguém mais saiba que estivemos aqui." Madeleine respondeu com a simplicidade que lhe era própria. "Eu saberia."
Henri virou o rosto lentamente. Mesmo depois de muitos anos, ela assentiu. Mesmo que o mundo inteiro esqueça, o silêncio que se seguiu não foi vazio. Era o tipo de silêncio que sela promessas que ainda não foram ditas em voz alta. Eles se casaram no outono de 1913. A cerimônia foi pequena, apenas familiares próximos e alguns moradores da cidade. Não havia riqueza, mas havia uma alegria serena, como se todos percebessem que aquele era um amor construído sobre algo mais sólido que entusiasmo juvenil. Durante o primeiro inverno juntos, Henri construiu a escrivaninha que ainda permanecia no quarto iluminado da casa da rua des Tilleul. Trabalhou nela por semanas, lixando cada detalhe até que a superfície ficasse perfeitamente lisa. Na noite em que terminou, entregou-a a Madeleine com um sorriso tímido. "Para que você me escreva", disse. "Mesmo quando eu estiver longe." Ela riu, achando exagero. Naquele tempo, a guerra ainda parecia improvável. Mas em agosto de 1914, os sinos da igreja tocaram por um motivo diferente. A mobilização foi anunciada. Os jovens da cidade partiram em grupos, tentando disfarçar o medo sob gestos de coragem ensaiada. Bandeiras surgiram nas janelas. Discursos otimistas ecoaram na praça. Henri partiu numa manhã cinzenta. Madeleine lembraria para sempre da forma como ele a abraçou. Não com desespero, mas com uma firmeza silenciosa, como se tentasse gravar na memória o contorno exato daquele momento. Antes de subir no caminhão militar, colocou algo nas mãos dela. Um pequeno maço de envelopes já selados. "Se um dia minhas cartas pararem de chegar", começou, hesitando pela primeira vez desde que se conheciam, "quero que saiba que, em algum lugar, ainda estou tentando voltar para você." Madeleine tentou responder, mas as palavras não vieram. Apenas o abraçou com mais força. O caminhão partiu. E com ele, a última manhã em que o mundo ainda parecia inteiro. As primeiras cartas chegaram poucas semanas depois, cheias de detalhes simples, quase cuidadosamente escolhidos para não assustá-la. Henri descrevia paisagens, companheiros de barraca, o som distante dos canhões que, segundo ele, pareciam tempestades presas atrás das montanhas. Nunca falava da morte, nunca falava do horror, até que, em outubro de 1916, 2 oficiais bateram à porta da casa. Madeleine percebeu o que havia acontecido antes mesmo que dissessem uma palavra. O mundo não acabou naquele instante, mas ficou irreconhecível. Ainda assim, meses depois do funeral simbólico, quando a vida já havia perdido qualquer forma definida, a primeira carta após sua morte chegou. E agora, sentada diante da escrivaninha naquela noite de inverno de 1919, Madeleine passava os dedos sobre o envelope recém-entregue, com a mesma pergunta silenciosa que jamais tivera coragem de formular. Se Henri estava morto, quem continuava escrevendo aquelas cartas? Nos primeiros meses após o fim oficial da guerra, Saint-Éloi parecia uma cidade que respirava com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse reabrir feridas que ainda não tinham cicatrizado. As casas permaneciam as mesmas, as ruas continuavam estreitas, mas as pessoas eram diferentes. Caminhavam mais devagar, falavam menos, olhavam mais para o chão. Madeleine sentia isso todos os dias quando saía para comprar pão ou visitar o mercado. Era tratada com uma delicadeza excessiva, como se qualquer palavra mal colocada pudesse quebrá-la. As viúvas reconheciam-se em silêncio, trocando acenos discretos, um pacto não verbalizado entre mulheres que haviam aprendido a conviver com a ausência. Mas Madeleine carregava um segredo que a isolava de todas elas. As cartas continuavam chegando. Ela nunca as lia fora de casa. Guardava o ritual para a noite, quando a cidade mergulhava na quietude,
e apenas o vento de inverno batia contra as janelas. Sentava-se à escrivaninha construída por Henri, acendia a pequena lamparina a óleo e abria o envelope com um cuidado quase religioso. Naquela semana, a carta começava diferente. Minha querida Madeleine, hoje escrevo com as mãos trêmulas, não pelo frio, mas pela sensação de que algo está mudando. Ela sentiu um aperto no peito antes mesmo de continuar. Henri falava de sonhos estranhos. Dizia que, à noite, tinha a impressão de caminhar por lugares que não reconhecia. Ruas vazias, casas silenciosas, uma igreja de pedra que parecia familiar, embora ele não soubesse explicar por quê. Comentava que, às vezes, acordava com a certeza de ter ouvido sinos ao longe, sinos que não pertenciam ao fronte. Madeleine fechou os olhos por alguns segundos. A igreja de Saint-Éloi tocava seus sinos todas as noites às 9 horas. Ela nunca havia contado isso a ninguém. Com o passar das semanas, o conteúdo das cartas começou a mudar de forma sutil, quase imperceptível para alguém que não conhecesse Henri profundamente. Ele ainda descrevia o cotidiano militar, mas surgiam falhas, pequenas inconsistências, como se estivesse tentando reconstruir algo a partir de fragmentos. Em uma carta, escreveu sobre um companheiro de barraca chamado Jules, alguém que, em cartas antigas, ele já havia mencionado como morto 2 anos antes. Em outra, descreveu uma paisagem campestre que se assemelhava perigosamente aos arredores de Saint-Éloi, embora afirmasse estar a centenas de quilômetros dali. Madeleine começou a reler cartas antigas, espalhando-as sobre a mesa, buscando um fio invisível que as conectasse. Percebeu, com um arrepio lento subindo pela espinha, que o tempo dentro das cartas não seguia uma linha reta. Algumas pareciam ter sido escritas antes de 1916, outras, depois. Havia cartas que mencionavam acontecimentos que Henri não poderia conhecer. Em uma delas, ele perguntava se o Sr. Bernard ainda cuidava do jardim da praça, algo que só acontecera após o fim da guerra, quando o antigo jardineiro não retornara do fronte. Como ele sabia? A inquietação começou a afetar sua rotina. Madeleine passou a dormir mal, acordando no meio da noite com a sensação de que alguém estava sentado à sua frente, observando-a em silêncio. Em certos momentos, chegava a ouvir o som de uma caneta raspando o papel, apenas para perceber, ao acender a lamparina, que estava sozinha. Na terceira semana de fevereiro, algo mudou definitivamente. A carta chegou aberta, não rasgada, não violada de forma grosseira, apenas aberta. Lucien, o carteiro, entregou o envelope com o rosto pálido. Não foi assim que recebi, disse, apressando-se em explicar. Juro pela minha vida. Quando tirei da bolsa já estava desse jeito. Madeleine não respondeu, apenas assentiu e fechou a porta com cuidado. Dentro, encontrou uma carta mais curta que o habitual. Madeleine, tenho medo de estar perdendo algo importante. As lembranças estão se misturando. Às vezes, não sei se estou escrevendo antes ou depois de certas coisas. Há momentos em que sinto que já parti, e outros em que ainda estou chegando. O coração de Madeleine batia tão forte que ela precisou se apoiar na mesa. No final da página, uma frase destoava de todas as outras. Se um dia minhas cartas pararem, procure o lugar onde nos despedimos pela última vez. Ela soube imediatamente do que ele falava. O pequeno lago entre as colinas. O lugar onde haviam prometido não se esquecer. No dia seguinte, Madeleine tomou uma decisão que adiara por meses. Ela iria ao arquivo militar da cidade vizinha. Precisava ver com os próprios olhos os registros da morte de Henri. Precisava entender se aquilo era fruto de sua dor ou se algo realmente estava errado. A viagem até Montreval levou quase 2 horas de trem. Durante o percurso, ela manteve a carta dobrada dentro do bolso do casaco,
sentindo o papel contra a pele como se fosse um objeto vivo. No arquivo, um funcionário idoso, de óculos grossos e mãos manchadas de tinta, encontrou o nome de Henri com rapidez excessiva. Outubro de 1916, disse, sem levantar os olhos. Corpo não recuperado, morte presumida após ataque de artilharia pesada. Madeleine engoliu em seco. E, depois disso? Perguntou, quase num sussurro. O homem folheou mais algumas páginas. Franziu a testa. Curioso. O quê? Há registros de correspondência atribuídos a ele, posteriores à data da morte. Madeleine sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Isso não é possível. O funcionário hesitou. Oficialmente não, mas os registros existem, sem origem definida, sem destinatário registrado além do seu nome. Ela saiu do arquivo com a certeza de que não estava enlouquecendo. Algo havia escapado à lógica, algo continuava escrevendo para ela. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrou uma nova carta esperando sobre a mesa. Não havia envelope. Apenas uma folha dobrada com cuidado. E pela primeira vez, Henri não escrevia como um soldado. Escrevia como alguém que estava tentando se lembrar de quem era. A folha tremia entre os dedos de Madeleine antes mesmo que ela começasse a ler. Não havia selo, carimbo ou qualquer marca de transporte. Era como se o papel tivesse simplesmente surgido dentro da casa. Silencioso, inevitável. Ela aproximou a lamparina. A caligrafia era inconfundível. Madeleine, se esta carta chegou até você, então algo finalmente atravessou a distância que venho tentando compreender. Preciso que não se assuste com o que vou dizer. Há dias, ou talvez anos, em que caminho sem reconhecer o lugar onde estou. Vejo campos que me parecem familiares, mas não há soldados, não há canhões, não há guerra. Apenas um silêncio profundo, como o instante logo após uma despedida. Começo a acreditar que estou entre dois lugares, e que apenas uma parte de mim ainda sabe o caminho de volta. Madeleine levou a mão à boca. O ar parecia pesado demais para respirar. Continuou lendo. Tenho lembranças fragmentadas da última vez que vi seu rosto. Recordo-me do frio daquela manhã, da forma como você segurou meu casaco, como se o tecido pudesse me impedir de partir. Depois disso, tudo se dissolve. Há um clarão, um som impossível de descrever. E então, nada. Mas, curiosamente, nunca senti dor. Apenas uma interrupção, como uma frase que alguém esqueceu de terminar. As lágrimas escorriam sem que ela percebesse. Henri nunca havia escrito daquela maneira. Havia ali uma lucidez quase assustadora, como se, pela primeira vez, ele estivesse enxergando aquilo que antes permanecia oculto até para ele próprio. Nas últimas noites, não sei mais se posso chamá-las assim, comecei a ouvir algo que me guia, um som de água calma tocando à margem. Quando sigo esse som, sinto uma paz que não encontro em nenhum outro lugar. Acho que estou sendo conduzido ao lago, nosso lago. Se minhas palavras ainda podem alcançá-la, peço uma última coisa. Vá até lá, ao anoitecer. Creio que é onde minha memória finalmente encontrará descanso. E talvez, onde você também possa encontrar o seu. A carta terminava sem assinatura. Pela primeira vez, Henri não escrevera seu nome. Madeleine não dormiu naquela noite. Sentou-se diante da janela até que o céu começasse a clarear, tentando organizar pensamentos que se recusavam a obedecer qualquer lógica. Parte dela queria acreditar que aquilo era impossível. Algum tipo de coincidência cruel, uma sequência de erros, talvez até uma brincadeira de gosto monstruoso. Mas outra parte, uma parte mais silenciosa e profunda, reconhecia Henri em cada palavra. No final da tarde, vestiu o casaco mais pesado que possuía e iniciou a caminhada até as colinas.
O inverno tornava o trajeto mais difícil. A neve acumulava-se nas laterais da estrada, e o vento parecia soprar diretamente contra seu peito, como se testasse sua determinação. O lago surgiu aos poucos no horizonte, uma superfície escura e imóvel, refletindo um céu já tingido pelos tons dourados do entardecer. Nada havia mudado ali. A mesma árvore inclinada perto da margem, o mesmo banco de madeira, agora gasto pelo tempo, o mesmo silêncio. Madeleine aproximou-se devagar, sentindo o coração bater com uma força quase dolorosa. Henri sussurrou, antes mesmo de perceber. Nenhuma resposta. Apenas o som suave da água tocando as pedras. Ela permaneceu ali por longos minutos, abraçando o próprio corpo para se proteger do frio que parecia atravessar não apenas o casaco, mas também suas lembranças. Foi então que algo chamou sua atenção. Parcialmente coberta pela neve, próxima à árvore, havia uma pequena caixa de metal, escurecida pelo tempo, como se estivesse ali há anos. Madeleine ajoelhou-se, afastando a neve com as mãos trêmulas. Reconheceu a caixa imediatamente. Henri guardava nela seus objetos mais importantes quando ainda estavam juntos. Cartas antigas, fotografias, pequenos fragmentos de vida que considerava impossíveis de substituir. Mas aquilo não deveria estar ali. Ela forçou a tampa. A dobradiça resistiu por um instante antes de ceder com um estalo seco. Dentro, encontrou dezenas de envelopes cuidadosamente organizados, todos com seu nome, todos com a mesma caligrafia. O ar pareceu desaparecer ao redor. Com dedos entorpecidos, abriu o primeiro. A data no topo fez seu coração falhar uma batida. Julho de 1916, meses antes da morte de Henri. Abriu outro. Agosto de 1916. Depois outro. Setembro. Outubro. As cartas não haviam sido enviadas. Nunca. E então, a compreensão começou a nascer. Lenta, avassaladora, impossível de deter. Henri escrevera aquelas cartas, sabendo que talvez não voltasse. Preparara cada palavra como quem constrói uma ponte sobre o tempo. Mas uma pergunta ainda pulsava dentro dela. Se aquelas cartas permaneceram escondidas ali por tantos anos, quem estava entregando as outras? O vento soprou mais forte naquele instante, fazendo a superfície do lago ondular levemente. Madeleine percebeu algo preso sob a última camada de envelopes. Uma carta diferente. O papel estava mais amarelado, mais antigo, e no topo havia apenas uma frase, para ser aberta somente quando o silêncio for maior que a saudade. As mãos de Madeleine tremiam tanto que ela precisou fechar os olhos antes de romper o lacre. No exato momento em que começou a ler, os sinos da igreja tocaram ao longe. 9 badaladas. Como Henri sempre descrevera. Como se, de algum modo impossível, ele ainda pudesse ouvi-los. O som dos sinos ainda ecoava pelo vale quando Madeleine começou a ler a carta escondida no fundo da caixa. Diferente das outras, aquela não parecia ter sido escrita às pressas entre uma marcha e outra. A caligrafia estava ainda mais firme, quase serena, como se Henri soubesse exatamente o que fazia. Minha amada Madeleine, se você está lendo isto, então 2 coisas aconteceram. A primeira é que não consegui voltar para você. A segunda é que o tempo cumpriu seu trabalho e a vida continuou apesar da ausência que deixei. Há algo que preciso confessar e peço que leia até o fim antes de permitir que a dor fale mais alto que minhas palavras. Madeleine pressionou a carta contra o peito por um instante. Uma sensação estranha tomava forma dentro dela. Não era apenas tristeza. Era antecipação. Quase como se, no fundo, sempre tivesse sabido que aquele momento chegaria. Meses atrás, fomos informados de que uma ofensiva particularmente violenta se aproximava. Os homens fingiam coragem, mas todos compreendíamos o que aquilo significava.
Naquela noite, não consegui dormir. Pensei em você sem descanso, no som da sua risada baixa, na maneira como franzia a testa ao se concentrar em um livro, e na luz da janela que sempre me fazia sentir que havia um lugar no mundo ao qual eu pertencia. Foi então que tomei uma decisão. Escrevi cartas, muitas delas, não para falar da guerra, porque nenhuma palavra conseguiria traduzir o que ela faz com a alma de um homem, mas para garantir que, se meu caminho terminasse ali, alguma parte de mim continuaria caminhando ao seu lado. Uma lágrima caiu sobre o papel, borrando levemente a tinta, mas Madeleine não parou. Pedi a Lucien Moreau que me fizesse uma promessa antes de partirmos para o fronte naquela manhã. Talvez você se recorde dele, o jovem carteiro de olhar atento que costumava atravessar a praça quase correndo. Lucien havia sido convocado também, mas sua saúde frágil o manteve na cidade por mais algum tempo. Entreguei a ele esta caixa e implorei que, caso algo me acontecesse, enviasse uma carta por semana. Não todas de uma vez, uma de cada vez. Queria que minhas palavras envelhecessem com você, que a passagem dos anos não transformasse minha lembrança em algo distante demais para ser sentido. Pode parecer egoísmo, e talvez seja, mas a ideia de ser esquecido me parecia uma segunda morte. Madeleine levou a mão aos lábios. Lucien, o carteiro, sempre ele. A imagem de suas mãos geladas, segurando os envelopes, voltou à memória com uma clareza quase dolorosa. A carta continuava. Sei que, ao descobrir isto, talvez sinta raiva, talvez deseje que eu tivesse permitido ao tempo cumprir seu papel natural, mas peço que tente compreender. Não fiz isso para prendê-la ao passado. Fiz para acompanhá-la enquanto aprendia a viver novamente. Cada carta foi escrita em uma noite diferente, algumas com esperança, outras com medo, mas todas com amor suficiente para durar mais do que minha própria vida. No entanto, há um último pedido que preciso fazer. Quando encontrar esta carta, quero que seja a última que receberá de mim. Não permita que ninguém continue enviando palavras em meu nome. O amor verdadeiro não exige correntes, nem mesmo as feitas de memória. Vá ao lago, sente-se por alguns minutos, e então, volte para casa, abra as janelas, deixe a luz entrar. Permita que a vida encontre espaço onde a dor costumava morar. Se algum dia amar novamente, não pense que estará me traindo. Estará apenas cumprindo aquilo que sempre desejei para você. Uma vida longa, inteira e aquecida por tudo aquilo que ainda está por vir. A respiração de Madeleine falhou quando chegou à última linha. Porque, minha querida, amar você foi a única guerra da qual saí vencedor. Henri. O mundo ao redor parecia suspenso. O vento havia diminuído e o lago repousava em uma quietude quase impossível, como um espelho escuro refletindo as primeiras estrelas da noite. Madeleine percebeu então que chorava sem fazer som algum. Não era um choro desesperado. Era profundo, antigo. Um choro que talvez estivesse esperando há anos para finalmente existir. As cartas não eram um mistério sobrenatural. Eram um ato de amor cuidadosamente planejado. Henri não voltaria, mas também nunca a havia abandonado. Depois de alguns minutos, ou talvez muito mais, Madeleine fez algo que não fazia desde o dia da despedida. Respirou fundo. Sem que percebesse, seus ombros relaxaram pela primeira vez em anos. Foi quando passos suaves esmagando a neve ecoaram atrás dela. Madeleine virou-se lentamente. Lucien estava parado a poucos metros, o chapéu pressionado contra o peito, como se aquele fosse um momento sagrado demais para qualquer palavra apressada. Seus olhos estavam marejados. Eu me perguntei quando você viria, disse ele, com a voz baixa. Ela não respondeu de imediato. Apenas ergueu levemente a carta. Lucien assentiu.
Prometi a ele que continuaria até que você encontrasse esta. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que nasce quando finalmente não há mais segredos entre duas verdades. Por quê? Madeleine conseguiu perguntar. Mesmo depois de tantos anos, por que continuar? Lucien olhou para o lago antes de responder. Porque alguns pedidos não pertencem ao tempo, pertencem àquilo que nos torna humanos. Ele hesitou. E, porque a cada carta entregue, eu via você continuar vivendo, ainda que não percebesse. Madeleine apertou a caixa contra o peito. O frio já não parecia tão cruel. Algo dentro dela, algo que permanecera congelado desde 1916, começava, lentamente, a se mover outra vez. A caminhada de volta para Saint-Éloi foi silenciosa. Lucien seguiu alguns passos atrás de Madeleine, respeitando um espaço que não precisava ser pedido. A lua surgia por entre as nuvens finas, iluminando o caminho estreito como se quisesse acompanhar aquele retorno que não era apenas físico. Quando chegaram à cidade, as janelas das casas já estavam escuras. Apenas uma permanecia acesa, a da rua des Tilleul, número 14. Madeleine parou diante da porta por um instante, como se estivesse se despedindo de algo invisível. Depois, entrou. A casa parecia diferente. Não porque os móveis tivessem mudado, mas porque o ar respirava. Havia ali uma leveza tímida, quase imperceptível, como se anos de silêncio começassem, finalmente, a ceder espaço. Ela colocou a caixa de metal sobre a mesa e, uma a uma, retirou as cartas restantes. Não as leu novamente. Apenas as tocou com cuidado, reconhecendo cada envelope como se reconhece o rosto de alguém amado em uma multidão distante. Então, fez exatamente o que Henri pedira. Abriu as janelas. O vento frio entrou, espalhando o cheiro da noite e fazendo a chama da lamparina oscilar por um breve instante. Madeleine não a protegeu. Deixou que a luz tremesse. Deixou que o mundo entrasse. Lucien permaneceu em silêncio à porta. Você não precisa mais fazer isso, disse ela por fim, sem se virar. Nenhuma carta. Ele assentiu. Eu sei. Antes de partir, hesitou. Ele amava você de um jeito raro, disse quase num sussurro. Ajudá-lo nisso foi a coisa mais importante que fiz depois da guerra. Quando a porta se fechou, Madeleine ficou sozinha pela primeira vez em muito tempo, mas não se sentia abandonada. Sentou-se à escrivaninha, a mesma que Henri havia construído. Pela primeira vez, não para esperar uma carta, mas para escrever. Pegou uma folha em branco e começou. Não escreveu para os mortos, escreveu para si. Falou sobre a dor que suportara, sobre as noites intermináveis, sobre o amor que não se apaga, apenas muda de forma, e ao final, agradeceu. Não ao destino, mas ao homem que tivera coragem de amar além do próprio tempo. Na manhã seguinte, Saint-Éloi despertou como sempre, mas algo havia mudado. A janela do andar superior da casa de Madeleine não permaneceu acesa até tarde. Pela primeira vez em anos, a luz se apagou cedo, não por tristeza, mas por descanso. As quartas-feiras continuaram existindo, mas nenhuma carta chegou. Lucien passou pela rua des Tilleuls com a bolsa vazia, sentindo um peso estranho, não de culpa, mas de missão cumprida. Meses depois, na primavera, Madeleine voltou à livraria da praça, reorganizou as prateleiras, sorriu para clientes desconhecidos e, em certos fins de tarde, caminhava até o lago, não para esperar alguém, mas para lembrar. O banco de madeira permaneceu ali, o reflexo do céu também, mas agora, quando o vento passava pela água, ela não sentia a ausência, sentia a presença, porque o amor verdadeiro, ela aprendera, não desaparece com a morte,
Ele apenas encontra outra forma de permanecer e, em algum lugar entre a memória e o silêncio, Henri Fournier finalmente descansava, sabendo que não fora esquecido, mas também que não precisava mais escrever para existir. Algumas histórias não terminam quando acabam, elas permanecem com a gente. Se esta permaneceu com você, inscreva-se, porque toda semana uma nova história espera para ser sentida, não apenas ouvida.